Olá, alunos, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é nós fazermos a inclusão dos dados de uma página PHP no banco MySQL, tá certo? Na aula anterior a gente fez até um exemplo, mas hoje nós vamos retomar esse conteúdo e vamos utilizar também variáveis para fazer a inclusão, ok? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é incluir um banco de dados, né? Então, eu vou criar esse banco de dados aqui para a gente utilizar nas próximas aulas, para a gente não voltar sempre a criar um banco de dados antes, criar uma tabela para depois fazer a inclusão, tá? Então, eu vou criar esse banco de dados com o nome Aula Banco de Dados, que a gente pode utilizar em várias aulas, ok? Então, vamos selecionar aqui o códigozinho para ir mais rápido. Aí eu estou testando, né, utilizando o PHP-MyAdmin, no qual eu já startei, só para relembrar, né, que vocês têm, para startar o PHP-MyAdmin, vocês têm que ir lá no meu computador, unidade C, localizar, no caso, o Champs, não sei se vocês têm instalado o AMP ou algum outro, né, programinha aí de banco de dados, mas no exemplo das aulas eu estou mostrando o Champ. Então, eu abro o Champ e clico lá na opção Ctrl para mim pegar e startar o meu champ, ok? Mas eu já fiz esse procedimento, ó. Pode ver que já está startado. Então, eu startei o PHP, o MySQL que a gente está utilizando e deixei até startado aqui o FileZilla. Isso daqui é para a gente subir dados para a página web. Embora a gente não esteja utilizando a princípio, mas eu já deixei startado aqui também, ok? Então, deixa eu abrir lá o meu champ, né? Agora. Ó, abri um navegador e já está aberto aqui, ó, localhost, que é o nosso servidor, / phpMyAdmin, que é onde está o nosso banco de dados, ok? Então, eu vou selecionar aqui, ó, base de dados. E eu posso criar aqui pela parte de interface, mas como o objetivo é vocês aprender, né, a implementar os scripts do SQL, eu vou na guia SQL. Aí tá o código aqui, ó, criar um banco de dados e o nome do banco, ok? Deixa eu só fechar aqui essa janelinha, executar. Pronto, já deu sucesso e já apareceu aqui, aula banco de dados, que é o banco que nós vamos utilizar durante as nossas aulas, ok? Continuando agora, né, eu vou criar uma tabela e em seguida nós vamos fazer a inclusão de dados lá na página PHP nessa tabela. Então, eu vou selecionar o banco de dados aqui, ó, aula banco de dados, vou em SQL e vou criar minha tabela. Para ir um pouquinho mais rápido, eu sempre deixo o código aqui para nós copiarmos, né? Então, ó, segundo passo. Aqui eu já fiz a conexão, aqui eu coloquei aqui para a gente conectar com o banco. Mas eu já vou deixar criada a tabela lá no banco, tá? Então, aqui, ó, vou criar uma tabela chamada cliente, no qual vão ter os seguintes campos, que é o ID cliente, que vai ser a minha chave primária. Eu observei ao corrigir as atividades de alguns alunos que realizaram, vocês não estão colocando o autoincremente, tá, pessoal? É aconselhável sempre colocar o autoincremente, por quê? Porque o usuário não precisa digitar o código, tá? Mas não que esteja errado. Se eu colocar, por exemplo, que a minha chave primária ela não é nula, é obrigado o usuário digitar sempre quando for incluir um cliente, ok, é válido, tá? Mas é aconselhável deixar o autoincremente para ele automaticamente gerar um código pro cadastro, ok? Então, aqui autoincremente, aí eu nem preciso colocar o note null, né? Porque como ele vai gerar automaticamente, então não há necessidade de colocar esse item. Depois vai ter o campo nome, que é do tipo varchar. O tamanho eu coloquei que pode ser até 30 caracteres. CPF eu posso usar o varchar caso eu for colocar máscara, tá? Máscara seria o quê? Seria o ponto, no caso o tracinho, enfim, lá do que tem lá na máscara de um número CPF. Mas eu coloquei int, que eu vou colocar para o meu usuário só armazenar no banco os números, ok? E em seguida aqui tem o endereço, que eu coloquei varchar 30 para ele digitar o endereço lá do cliente, ok? Vou copiar o códigozinho aqui. Deixa eu voltar. Colei, então, criar tabela, tá tudo certinho aqui. Vou executar.
já deu sucesso, executou. Agora, nós vamos iniciar a parte do PHP, tá certo? Então, deixa eu até deixar selecionado já aqui o meu cliente. Vou colocar em estrutura para a gente conseguir visualizar quais são os dados, porque a gente vai utilizar esses itens lá na minha página PHP, ok? Para mim efetuar o código do PHP, eu estou usando a IDE do Sublime, mas existem inúmeras IDEs que vocês podem utilizar, inclusive o bloco de notas, tá? Então, vai de acordo com a preferência de vocês aí, qual que é a IDE que vocês desejam utilizar. Lembrando, lá no colégio, a gente estava utilizando o NetBeans, tá? Na verdade, não na minha aula, que não deu tempo da gente entrar nesse conteúdo, mas na disciplina de programação web, provavelmente vocês já estavam utilizando o NetBeans. Continuando aqui, então, nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Para ir um pouquinho mais rápido, vou pegar lá o código da minha conexão e explicar para vocês conforme nós fizemos na aula anterior, né? Deixa eu copiar o códigozinho aqui. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo a conexão de acordo com o banco de dados, tá? Que a gente está utilizando, que é o PHP mais admin. Mas se caso eu estivesse utilizando o MySQL, mas com outro programa, talvez eu tivesse que registrar a senha, o usuário seria outro, ok? Mas utilizando o PHP MyAdmin, qual que é o nosso servidor? É o localhost, ok? Quem que é o meu usuário? É o host. Deixa eu até voltar lá para vocês, para relembrarmos lá, ó. Deixa eu voltar lá no PHP MyAdmin, ó. Se eu for aqui, ó, no início, PHP MyAdmin, ele aparece para mim essas informações. Servidor, ele aparece o meu número IP, mas o número IP é válido também, mas eu acredito que seja mais rápido a gente colocar o nome do nosso servidor, que é até o que nós digitamos aqui, ó, localhost. Vocês podem observar aqui, ó, que aparece o número IP aqui acima, ó. Então, se eu colocar localhost ou colocar o número IP, ele vai conseguir localizar, ok? Então, esse é o nosso servidor. O nosso usuário é quem? É o host. Não precisa colocar o arroba localhost, que ele já reconhece. E não tem nenhuma senha para nós entrarmos aqui nesse programa. Se caso tivesse alguma senha ou nós tivéssemos configurado essa senha, né? Então, não teria como a gente acessar o banco de dados se não informasse ela, ok? Então, vocês podem olhar lá no meu código, que eu tenho o usuário root, e aqui a minha senha está em branco porque não tem senha. Em seguida, eu tenho que colocar o nome do meu banco. Então, qual que é o nome do meu banco? Não é nome banco, é outro nome. Então, eu vou apagar, vou visualizar qual que é o nome do meu banco, tá escrito lá, aula banco de dados, ó, tudo em minúsculo. Para mim não correr risco de errar, vou até copiar aqui, ó. Então, aula banco de dados, embora aqui, ó, tá maiúsculo, eu vou deixar lá em minúsculo, porque registrou, ó, registrou tudo em minúsculo, para mim não ter problema com erros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aula banco de dados, prontinho. E para mim fazer a conexão, ó, eu tenho uma variável conexão, onde tem o MySQL Connection, que é um comando lá, SQL para fazer a conexão, aonde eu informo qual é o meu servidor, qual é o meu usuário, senha e o nome do meu banco, ok? Lembrando que, ó, registrada a variável aqui, ó, variável servidor, servidor. Quem que é a minha variável servidor? Ele vai receber quem? O localhost. E assim por diante, ok? Realizei a minha conexão. Agora eu vou salvar ela, ó. Botar um arquivo aqui, né, no file, salvar. Lembrando aonde que eu tenho que salvar esse programa? Eu tenho que salvar lá dentro do htdocs. Então, eu vou lá na unidade C, vou localizar o champ, htdocs, vou criar até uma pastinha nova aqui, ó, nova, pastinha, e vou colocar a data aí da nossa aula, né, vou colocar aqui 28/5, por exemplo. E vou colocar aqui, ó, conexão, ok? Que é a minha conexão com o banco de dados. Vou salvar. Prontinho. Tá feita a minha conexão. Agora, já posso executar a minha página, ó. Então, vou abrir aqui uma nova guia, né? Vou colocar aqui, ó,
localhost. Aí ele apareceu para mim todas as pastas que eu tenho. Então, qual pasta que eu salvei? Eu salvei dentro 28/5. E qual que é a minha página? É a conexão.php. Se eu quisesse digitar tudo no browser, também funcionaria. Bom, ele não apareceu nenhuma mensagem, porque eu não imprimi mensagem nenhuma, né? Mas também não deu mensagem de erro, ok? Então, eu posso continuar. Lembrando que se eu quiser testar a minha conexão, eu até coloquei como sugestão aqui para vocês, né? A pegar e fazer uma verificação. Ó, vou até colocar lá para a gente testar na aula de hoje, mas nas próximas aulas eu não vou ficar testando, não. Mas só para a gente ver, para garantir, né, que se está funcionando, ó. Então, vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Conexão realizada com sucesso. Então, quer dizer que deu certo, ok? Continuando, vou voltar aqui agora, vou apagar esse códigozinho aqui que eu tinha colocado para mim testar e vou fazer a minha inclusão, ok? Na aula passada, como que nós tínhamos feito a inclusão? Nós tínhamos adicionado esse códigozinho aqui, né? Então, a gente tinha colocado lá MySQL query, quer dizer, consulte para mim lá no banco de dados, né? MySQL. Aí, aqui ele recebeu minha variável conexão, que é onde recebe os dados da minha conexão. E aqui faço a minha inclusão. Vou copiar o código e explicar lá na IDE, lá do PHP, que fica melhor. Então, ó, MySQL query, que quer dizer? Query quer dizer consulta, tá? Então, consulta para mim, lá no banco de dados MySQL, o quê? A minha conexão. Então, quem que é a minha conexão? Ah, eu excluí aqui a linha da minha conexão. Peraí, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, ó. Ai, não ia funcionar, pessoal, ó. Então, esse daqui é o mais importante, ó, da conexão, tá? Então, é que faz a conexão mesmo com o meu servidor. Então, essa variável conexão, quem que ela tá recebendo? O que tá aqui na linha acima, tá? Então, toda essa conexão aqui. Aí, em seguida, eu faço o código da minha inclusão, que é o código que a gente já vinha utilizando nas demais aulas. Então, ó, insert into, quer dizer incluir, em qual tabela? Tabela cliente. Então, se eu olhar lá no PHP MyAdmin, ó, deixa eu ir acompanhando com vocês lá no PHP MyAdmin. Cliente, estrutura. Então, quem eu tenho aqui, ó? Eu tenho o ID cliente, que tá como autoinclemente, então eu não preciso colocar, né? Então, eu tenho o nome, o CPF e endereço. Só que endereço eu escrevi endereco, sem ser cedilha, para não ter problema com caracteres, né? Então, continuando ali, então, ó, inclui para mim, ó, a tabela cliente com os campos nome, CPF e endereço, os determinados valores. E aqui eu incluí quais são os valores. Então, aqui, ó, o primeiro valor que eu coloco é referente ao nome. O segundo valor é referente ao CPF. E o terceiro valor é referente ao endereço, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, Maria, que é o nome. CPF eu coloquei só uns numerozinhos aqui, ó. Eu poderia colocar mais caracteres. Como eu coloquei int lá, ele vai aceitar só números, tá? Eu não posso colocar caractere, senão vai dar erro. E em seguida, o endereço. Então, aqui eu coloquei a rua XXX, o número, centro, Londrina. Um exemplo qualquer, tá? Então, como eu abri aqui, ó, um parênteses, eu tenho que pegar e fechar esse parênteses aqui no final. Aqui no meio da minha sintaxe, eu abri também, ó, um outro parênteses aqui, mas eu já fechei em seguida. E abri um outro parênteses aqui e fechei em seguida. Lembre-se, gente, na programação, acredito que a professora lá de linguagem de programação deve lembrar vocês sempre, né? Abriu parênteses, tem que fechar. Abriu aspas, tem que fechar. Final de uma sentença, o que nós temos que ter? Ponto e vírgula, ó. Aqui meu código tá até errado, porque tem 2 pontos em vírgula aqui, ó. Então, tem que ser um ponto e vírgula só, né? Então, aqui, ó, vamos continuando. Prontinho, agora eu vou executar o meu código. Então, eu vou salvar a minha página aqui, ó. Arquivo, salvar. E vamos executar, vamos ver se vai ser cadastrada a Maria lá.
Eu vou aqui na minha página e vou atualizar ela. Então, atualizei. Como eu tirei a mensagem de sucesso, não apareceu nada, mas também não me exibiu nenhuma mensagem de erro. Se caso nós tivéssemos errado algum códigozinho, iria aparecer aqui. Então, eu vou lá no banco de dados, vamos ver se cadastrou agora. Então, vou clicar aqui, ó, em cliente. Vamos ver, cadastrou a Maria. Pode ver, ó, que ficou o nome Maria, o CPF, os números 1 e o endereço, todo aqueles dados que eu forneci, ok? Mas quando nós utilizamos no PHP, a gente não coloca a inclusão, tá? Direto aqui no código. O que nós utilizamos? Utilizamos variáveis e essas variáveis recebem valores de um formulário. Porque não seria interessante, no caso, um usuário ver essa tela preta aqui e ficar digitando os números para fazer a inclusão no banco de dados, né? Então, na aula de hoje, a gente vai armazenar os valores em uma variável. E na próxima aula eu posso até explicar para vocês como que faz no formulário, mas acredito que isso vocês já estejam vendo na disciplina de linguagem de programação, tá? Então, aqui no lugar de Maria, ó, eu vou criar uma variável, lembrando que no PHP, para a gente criar uma variável, a gente tem que colocar o cifrão, né? Então, eu vou criar uma variável chamada nome. No lugar aqui onde eu coloquei o número do CPF, eu vou criar uma variável chamada CPF. E no lugar do endereço, eu vou apagar o endereço e vou colocar uma variável chamada endereço, ok? Feito isso, agora é só eu colocar os valores que essas variáveis estão recebendo. Então, aqui acima, ó, o que eu vou criar? Vou criar a minha variável nome. Lembra que tem que estar com o nome igualzinho, né? E ela vai receber quem? Aí eu posso colocar o valor qualquer. Aqui nessa variável nome, para quem já aprendeu esse conteúdo lá na disciplina de linguagem de programação, vocês sabem que vocês podem colocar o valor de um formulário. Mas aqui na aula de hoje eu vou colocar um valor digitando mesmo. Então, eu vou digitar aqui na página, ó, por exemplo, eu vou cadastrar o meu nome, tá? E em seguida, vou colocar o ponto e vírgula. Lembrando que tem que estar entre aspas, tá? O valor, ok? Mas eu poderia colocar lá o nome do meu input do meu formulário. Para quem já tem conhecimento, pode fazer esse teste. Senão, na próxima aula, eu vou estar explicando como que vocês fazem esse procedimento também, ok? Continuando. Em seguida, vou criar a variável CPF. Opa, ó, coloquei maiúsculo, já não vai funcionar. Pode ver aqui que a IDE que eu estou utilizando, ela já até consegue me dar as opções, ó, que existe, tá? Então, vou colocar aqui CPF igual e vou digitar um número qualquer. Vou colocar 000 aqui, tá? Ponto e vírgula. Em seguida, vou criar agora endereço. Lembra que eu coloquei endereço, né? Então, endereço. E aqui eu posso digitar lá o nome da rua. Eu colocar rua A, o número vai ser 02. Eu tô aqui no centro, aqui de Londrina. Um exemplo, né? Ponto e vírgula. Prontinho. Agora já vai funcionar. Então, os valores que eu colocar aqui na minha variável, já vai funcionar aqui na minha inclusão dos dados. Lembrando que ao invés de me colocar o valor da variável, eu poderia colocar um valor de um formulário, tá? Então, file, salvei. Prontinho, vamos fazer o teste. Pegar aqui minha página de conexão, vou atualizar, não exibiu nenhuma mensagem, porém também não tem erro nenhum, né? Então, vou atualizar agora aqui meu cliente. Vamos ver, prontinho, ó, já cadastrou, tá? Então, ficou Joyce. O 0, ele só como é um número inteiro, ó, ele pegou só o primeiro 0 que eu digitei. Já que no primeiro, como a gente tinha colocado vários números, né?
uns, aí ele conseguiu armazenar, mas aqui ele armazenou só um 0. Mas caso fosse um outro número, tá? Vamos por lá, 243, aí iria armazenar todos os caracteres, ok? E aqui o endereço, ó, prontinho, fez aqui a minha inclusão, ó. Vamos fazer mais uma inclusão aqui, ó, vamos cadastrar uma outra pessoa. Vou cadastrar aqui o Pedro. Vamos colocar aqui um número diferente do CPF, ó, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Vou deixar o mesmo endereço aqui, vamos supor que o Pedro mora na mesma casa que eu, né? E vamos executar, vamos ver se vai funcionar. Salvar, prontinho. Vamos. Ah, antes de salvar aqui, ó, vamos colocar uma mensagem de sucesso aqui, ó. Cadastro realizado com sucesso, ok? Lembrando que o eco, o que é? O que vai exibir na tela, né? É uma mensagem, né? O que eu quero que exiba na tela. Então, eu coloquei aqui eco, cadastro realizado com sucesso. Vale, salvei. Voltando lá para a página, vamos atualizar aqui agora. Agora pode ver que já exibiu uma mensagem que eu coloquei lá, ó, cadastro realizado com sucesso. Vou clicar em cliente, vamos ver se cadastrou o Pedro. Prontinho, ó, o Pedro cadastrou, ó, observe que o número ele pega corretamente, tá? Ele só não pegou o 0, porque como é um número 0 e é um número inteiro, ele pega uma casa só, ok? E aqui armazenou o endereço, certinho, tá? Pessoal, não vou prolongar muito a aula, tá? Para não ficar muito extensa. Eu tô vendo que muitos alunos aí nem concluíram as atividades das outras aulas, então eu não vou gravar uma aula muito extensa para não ficar tão corrido para vocês realizar a atividade e também assistirem às aulas, tá? Mas preste bastante atenção no conteúdo que eu expliquei. Se vocês tiverem dúvida, pode me enviar mensagem. Eu tenho visto que alguns alunos, ao realizar a atividade, eu acredito que eles estejam pesquisando até na internet, que eu vi que estão utilizando alguns códigos diferentes que eu tenho explicado. Não que não esteja correto, tá? Talvez você já tenha um conhecimento, trabalha na área, enfim. Mas assistem às aulas, que é muito importante antes de realizar as atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu sempre tô online do período noturno, tá? Então, no horário das nossas aulas, eu sempre tô aguardando vocês entrar em contato comigo, se caso tiver alguma dúvida, ok? Então, eu vou deixar uma atividade para vocês desenvolver e me mande mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Até a próxima aula.